Fala, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aqui mais uma aula revisional sobre conteúdos que caem no Enem, só resoluções de questão. Então já vai sentando aí, vai se preparando. Não esquece, ajuda a nega aqui, dá aquele like, tá? Compartilha com aquele teu amigo, ou aquela tua amiga que está se preparando para fazer o Enem ou alguma prova de algum vestibular que seja, tá? Que hoje nós vamos falar sobre ela. Olha aí embaixo, ó, aqui, ó. Baixa idade média. Exatamente. Preste atenção. Para a gente falar da baixa idade média, a gente tem que entender que, primeiro, a Idade Média, aquele período de 1000 anos, conhecido erroneamente como Idade das Trevas, a gente vai falar nisso depois. Mas, erroneamente como Idade das Trevas, ela é dividida em dois períodos, tá? O primeiro vai desde a queda do Império Romano até por volta do século XI, ali no início das Cruzadas. A, a Baixa Idade Média, que é essa fase que nós vamos falar agora, ela vai do século XII até o século XV, ou seja, das Cruzadas até a queda de Constantinopla. Mas enfim, sobre essa Baixa Idade Média que nós vamos falar agora, a gente tem que relembrar algumas coisas. É o período em que a sociedade medieval ela vai se modificando. É o período em que a sociedade medieval ela vai se transformando de uma sociedade extremamente, explicitamente agrícola e vai ganhando contornos urbanos. Como? Com a agricultura. A revolução agrícola, os feudos estão começando a produzir mais, tem novas técnicas, melhores instrumentos, abrindo, derrubando florestas para criar mais feudos e terras cultiváveis. Tá? Isso tem um aumento da produção, esse aumento da produção gera um aumento populacional. Junta isso aí, começa a sobrar alimento, esse excedente começa a ser comercializado nessas feiras temporárias, que algumas vão crescendo, se transformando em feiras permanentes, vai começando a surgir vida ao redor das feiras, que nós vamos chamar de burgos, tá? Esses burgos vão crescendo cada vez mais, vão se transformar nas cidades. E quem mora nos burgos? Os burgueses. Surge uma nova classe social neste período aí. Classe essa que não depende diretamente mais do senhor feudal, tá? É uma classe que mora nos burgos. Estamos falando do renascimento comercial que leva ao renascimento urbano. É o período, logicamente, se tem um renascimento urbano, a volta das cidades, o crescimento das cidades, o crescimento populacional, vai haver a formação das monarquias nacionais. Tá? Como eu falei, é o período das cruzadas, mas também ela acaba ali no século XIV, perto do XV, na chamada crise do século XIV, o séculozinho miserável. Por quê? Muita crise climática, produção cai absurdamente, a população começa a passar fome, começa a ficar mais doente, para piorar vem a peste negra, as cidades não comportam tanta gente, há uma queda populacional absurda, enfim, essa é a baixa idade média. Não esquece daquela revisada que nós vamos fazer esse exercício agora. Belezinha? Sentou, acalmou, pega aquela aguinha e vamos embora para a questão 1. Diz o seguinte a questão 1, galera. Presta atenção. Considere o texto a seguir. Jean Delumeau, em sua obra História do Medo no Ocidente, de 1300 a 1800, uma cidade sitiada, escreve acerca da peste negra no continente europeu. Até o século XIX, ignoraram-se as causas da peste que a ciência de outrora atribuía à população do ar. Ela própria ocasionada, seja por funestas conjunções astrais, seja por emanações pútridas vindas do solo ou do subsolo. Daí, as precauções aos nossos olhos inúteis, quanto se aspergiam com vinagre, cartas e moedas, quando se acendiam fogueiras purificadoras nas encruzilhadas de uma cidade contaminada.
quando se desinfetavam indivíduos, roupas velhas e casas por meio de perfumes violentos e de enxofre, quando se saía para a rua em período de contágio, com uma máscara em forma de cabeça de pássaro, cujo bico era preenchido com substâncias odoríferas. Jean Delumeau, A História do Medo no Ocidente. Podemos deduzir por meio desse texto da história da Baixa Idade Média que, presta atenção, vou até voltar aqui. Olha o que o comando está dizendo. Podemos deduzir por meio deste texto. Se liga nestes comandos. Às vezes o comando não quer saber o que aconteceu no período específico, no caso aqui no período da peste negra. Não, ele quer saber sobre a peste negra o que o texto está falando. Se ligou? Pegou essa dica aí? Então vamos lá, vamos para as alternativas. A. Ele quer saber, por meio do texto da história da Baixa Idade Média, que a sua forma de transmissão exclusivamente pelas fezes dos ratos era desconhecida, por isso mesmo evitando as casas em que havia doentes. O fato de continuarem circulando normalmente nas ruas infestadas fez com que a doença continuasse a se espalhar. B. A peste negra chegou do Oriente até a Europa com os ratos e produtos por eles contaminados. Fato comprovado pelos comerciantes de Gênova e Veneza, logo após o início da epidemia, com grande incidência da doença nas cidades portuárias. C. O local onde a peste negra se originou foi provavelmente a China, onde não se tornou epidêmica até meados do século XVI. Contudo, devido a condições mais propícias à contaminação, com uma grande quantidade de lixo e esgoto a céu aberto, ela se desenvolveu como um surto no continente europeu. D. Devido à grande mortandade causada pela epidemia, houve grande número de pessoas que se isolaram em feudos, fortalecendo os senhores feudais e as obrigações a serem pagas devido à proteção que a vida no campo passou a representar. E os medievos atuavam de maneira a tentar evitar sua propagação com medidas como isolamento de doentes, uso de ervas e perfumes para evitar os maus odores, e muitos chegaram a fugir para longe das grandes cidades. Então vamos lá, simbora. As questões aqui, ela tem aquelas questões absolutamente erradas, muito errada, exclusivamente errada, absurdamente errada, mas tem questões aí que confunde. E aí, já decidiu? Vou até voltar aqui, para que você possa dar aquela pausa e fazer aquela leitura com mais calma, beleza? Então vai lá. Simbora. Já fez? A questão, o gabarito, eu sei que você me falou que eu ouvi daqui. Se não falou é porque está com medo de errar. Mas acertou. Você botou aí a letra E. É lógico que você vai passar no Enem. Se liga, gabarito, letra E. Agora eu sei o que tu tá pensando. Tu tá pensando, como assim não é a letra B? Que fala exatamente que a peste negra chegou do Oriente até a Europa com os ratos e produtos por eles contaminados. Fato comprovado pelos comerciantes de Gênova e Veneza, logo após o início da epidemia, com grande incidência de doenças nas cidades portuárias. Presta atenção, meu jovem padawan. Como eu falei para vocês, a questão não está falando das causas da peste negra. Não é isso. Ela está perguntando, podemos deduzir por meio do texto. Em algum momento no texto, está falando da origem da peste negra? De como ela chega? Não. O texto vem a todo momento falando das precauções que eles passaram a tomar para conter ou para pelo menos amenizar a peste negra. E a única alternativa que fala sobre isso é a letra E. Os medievos atuavam de maneira a tentar evitar sua propagação com medidas como isolamento de doentes, uso de ervas e perfumes para evitar maus odores, e muitos chegaram a fugir para longe das grandes cidades. Volta no texto aí, nas duas últimas linhas, quando diz o seguinte,
Quando se saía para a rua em período de contágio com a máscara em forma de cabeça de pássaro, cujo bico era preenchido com substâncias odoríferas. Mais acima, você está vendo aí que eles utilizavam fogueiras purificadoras, enfim. É literalmente o gabarito das questões, tá? Da questão. Se você ficou em dúvida em alguma, em todas as outras tem erros clássicos e muitos, muito sutis. Preste atenção na sua forma de transmissão exclusivamente. Olha aqui nos meus olhos agora. Preste atenção. Cuidado, muito cuidado, com questões muito deterministas. Apenas, só, exclusivamente essas questões parecem estar corretas. Mas essa determinação acaba tornando a questão totalmente errada. Belezinha? A B. Qual é o erro da B? Já falamos do erro da B, correto? A C. Ela fala que se originou provavelmente na China. Não se tem essa informação, tá? Se tornou epidêmica até meados do século XVI, contudo devido a condições mais propícias de contaminação. Na verdade, a peste negra se prolongou até o século XVIII, viu, na Europa. O auge dela ali foi no século XIV e XV, mas ela se prolonga até o século XVIII. E qual é o erro da D? O erro da D é falar que por causa da peste negra, as pessoas voltaram para os feudos, fortalecendo os feudos. Na verdade, é o contrário. A peste negra, ela dá mais uma lapadinha no sistema feudal. Ela enfraquece ainda mais, porque muita gente, inclusive dentro dos feudos, morreram. Belezinha? Tranquilidade? Então, gabarito aí. Letra E. Vamos para a questão 2. Olha o que diz a questão 2. É uma questão menor, que diz o seguinte, se liga. A partir de meados do século X, a população da Europa Ocidental, finalmente livre dos saques dos sarracenos, normandos e húngaros, inaugura um movimento ascendente, cujos resultados se observam claramente no século seguinte. Não há dúvida de que a organização senhorial já não corresponde, no seu todo, ao excedente dos nascimentos em relação aos óbitos. Uma quantidade cada vez maior de indivíduos obrigados a abandonar as dependências paternas tem que procurar novos recursos. Então nós estamos falando aqui, estamos vendo um texto, tá? Que está falando sobre essa nova forma de viver fora dos feudos. A sociedade da Baixa Idade Média é uma sociedade que está se modificando, tá? O conteúdo do excerto alude a uma contradição interna ao sistema feudal, cujo resultado foi, na Baixa Idade Média, o quê? O fortalecimento do poder senhorial e a abolição do regime de vassalagem. A B. A crise do cristianismo europeu e a crítica ao poder do Papa. C. O desenvolvimento do comércio e o renascimento das cidades. D. A dissolução das relações civis e a adoção do trabalho escravo no campo. E o domínio do Mediterrâneo pelos árabes e a tomada de Constantinopla. Ah, meu jovem padawan, o texto está falando de uma contradição. Professor, eu não percebi a contradição. Não percebeu? Então se liga. Lembra que eu falei lá no início da aula da Revolução Agrícola? Lembra que eu falei lá no início da aula do aumento da produção feudal, das novas técnicas de plantio, dos novos instrumentos mais resistentes? Isso faz com que o feudo aumente a produção. Aí você diz, pô, mas se o feudo aumentou a produção, massa, ele vai se fortalecer. Aparentemente é o que acontece, mas o resultado não foi esse. Por quê? Porque como ele aumenta a produção, o feudo deixa de ser algo de subsistência, passa a sobrar alimentos. Esses alimentos começam a ser negociados nessas feiras. Essas feiras vão crescendo cada vez mais. Eu estou falando de décadas, de séculos, tá? Isso não acontece de uma hora para outra, não.
E elas vão crescendo cada vez mais, vão se transformando em burgos, que vão se transformando em pequenas cidades, que vão sendo cercadas, tá? Muradas, que vai acontecer o que, pessoal? O desenvolvimento, o renascimento comercial levou ao renascimento urbanístico. Traduzindo, isso acaba de uma maneira ou de outra enfraquecendo o sistema feudal. Aí é que está a contradição. O aumento da produção feudal é a causa inicial da sua ruína. Se ligou? Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui, com essa explicação, deu para entender demais quando fala que o conteúdo do excerto alude a uma contradição interna ao sistema feudal. Qual foi o resultado dessa contradição interna? Logicamente, pela explicação e pelo que você já estudou, você se ligou que estamos falando da letra C. Aconteceu o desenvolvimento do comércio e, por causa disso, acontece o renascimento das cidades. Conclusão, nós temos um sistema feudal falindo, vamos usar a palavra, o termo falindo, sistema feudal falindo, e um sistema urbano e comercial, um capitalismo comercial começando a surgir. Belezinha? Então, gabarito, eu sei que tu acertou. C de com certeza tu terás da tua vaga ao jovem Padawan. Letra C, gabarito correto. Beleza? Vamos para a questão 3. Simbora, sem muita lenga-lenga, diz o seguinte, ó. O período conhecido por Baixa Idade Média, dos séculos 10 ao 15, foi marcado por profundas transformações, entre elas o que acabamos de falar, o renascimento comercial. É correto afirmar que essa transformação esteve relacionada com a formação das feiras, que eram pontos de comércio temporário, tendo se destacado inicialmente as regiões de Champagne e posteriormente a região de Flandres. B. O aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que passaram a ocupar o lugar da nobreza na sociedade estamental durante toda a Idade Moderna. C. O reaparecimento da moeda e das transações financeiras, que ficaram limitadas às cidades italianas, mais próximas do mercado oriental. D. O surgimento de ansas ou ligas, poderosas associações de comerciantes cujos interesses se chocavam com um dos nobres, que percebiam nas atividades daquelas uma ameaça à segurança das cidades destes. E o surgimento do movimento comunal, uma disputa entre senhores feudais e burgueses em torno das taxas de impostos cobrados sobre as atividades comerciais realizadas no feudo. Eita, que a questão anterior, vamos conversar aqui direitinho, a questão anterior resolveu essa aí, hein? A explicação para a questão anterior resolveu essa questão aí. E aí, o gabarito tá na cara, mesmo tendo questões aí que estão parcialmente corretas. Mas você sabe, uma questão parcialmente correta significa que ela está totalmente errada. Beleza? Nosso gabarito lindo, cheiroso, bonito é A de amor, a formação das feiras que eram pontos de comércio temporário, tendo se destacado inicialmente as regiões de Champagne e posteriormente a região de Flandres. Sim, minha galera, preste atenção, a revolução comercial, o renascimento comercial está ligado ao surgimento dessas feiras, tá? Que eu expliquei na questão anterior. Agora, só um detalhe, a questão B e a questão C, ela traz querendo enganar você, pegadinha do malandro, querendo enganar você, traz uma questão aparentemente correta, mas daí ela erra tudo. Quando diz o aparecimento de um novo grupo social, os mercadores, que nós também podemos chamar de burgueses. Isso acontece com o renascimento comercial? Acontece, tá? Porém, a partir daí a questão erra completamente, que passaram a ocupar o lugar da nobreza na sociedade estamental durante toda a Idade Moderna. Não, não, não. Ao contrário,
a nobreza, mesmo a nobreza enfraquecida, aquela nobreza descendente dos senhores feudais no período moderno, continua com todos os seus privilégios. Elas se pegam esses reis para continuar mantendo seus privilégios. E a C, que ela fala que o reaparecimento da moeda acontece após a formação das monarquias nacionais, a instituição dos reis, é feito o surgimento ou reaparecimento das moedas para facilitar o comércio burguês, tá? Mas errou quando disse que ficaram limitadas às cidades italianas. Aí não. Aí não. Beleza? Então marca aí, gabarito, questão A de amor. Vamos embora para a questão 4, que diz o seguinte, questão fácil e pequena. Ó, no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Se liga nessa informação. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Texto de Jacques Legoff, Os Intelectuais da Idade Média. O comando diz: o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia. Opa! Se liga aqui, meus jovens. O texto, na verdade, aqui, está falando de vamos dizer assim, uma categoria. Um surgimento, surgiu um novo profissional junto com as cidades. Tá? E esse surgimento evidencia o que está em destaque no texto? Vamos lá. Letra A. Evidencia o apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato. Ou B. Evidencia a relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Pode ser a C também. Evidencia a importância organizacional das corporações de ofício. Ou a D. Evidencia a progressiva expansão da educação escolar, ou evidencia o acúmulo do trabalho dos professores eruditos. Dá aquela pausa para tu ler com paciência, que daqui a pouco eu voltei. Vamos lá, é o seguinte. Basicamente aqui, pessoal, o texto está deixando muito claro. É só ler o texto e prestar atenção. Que o gabarito dessa questão, tu já me respondeu com o sentido aqui. Chegou aqui, ó, no meu coração, que tu respondeu a letra B de bola. A relação entre desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. O texto está a todo momento falando que foi esse desenvolvimento urbano, que foi o ressurgimento das cidades, que fez surgir esse novo profissional, tá? Que fez surgir esse novo essa nova figura que não dependia do feudo, não dependia do trabalho feudal, mas trabalhava nas corporações de ofício. Olha o que diz aqui a terceira linha. Vamos pegar ali do final da segunda linha, que diz que ele apareceu como um destes homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Olha o que diz a B, relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. Belezinha? Questão facílima, é só prestar atenção no texto. Se liga que o Enem, às vezes, ele te ajuda demais com a informação do comando, do texto. Tá? Então vamos embora para a nossa última questão. É uma questão maior, tem dois textos aqui, mas vamos prestar atenção. Diz o seguinte, texto 1. Não é possível passar das trevas da ignorância para a luz da ciência, a não ser lendo, com um amor sempre mais vivo, as obras dos antigos, ladrem os cães, gruem os porcos,
nem por isso deixarei de ser um seguidor dos antigos. Para eles irão todos os meus cuidados, e todos os dias a aurora me encontrará, entregue ao seu estudo. O texto 2 diz: a nossa geração tem arraigado o defeito de recuar, admitir tudo que parece vir dos modernos. Por isso, quando descubro uma ideia pessoal e quero torná-la pública, atribua a outrem e declaro: fulano de tal, foi fulano de tal que eu disse, não sou eu. E para que acreditem totalmente nas minhas opiniões, digo: o inventor foi fulano de tal, não sou eu. Simbora. O texto aqui diz o seguinte, os dois textos, né? Na verdade, o primeiro fala de uma negação às obras, às artes, ao pensamento dos antigos. O segundo texto já fala o contrário, que há uma negação do pensamento dos modernos. Se ligou? Então a gente percebe que o pensamento medieval havia negações para obras e artes, tanto antiga quanto moderna. Show de bola? Então vamos embora. Nos textos são apresentados pontos de vista distintos sobre as mudanças culturais ocorridas no século XII no Ocidente. Comparando os textos, os autores discutem: a produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos de autoridade da Igreja. B. O caráter dinâmico do pensamento laico frente à estagnação dos estudos religiosos. C. A tradição teológica cristã. E a D. Desenvolvimento do racionalismo crítico ao opor fé e razão. E a construção de um saber teológico científico. Eita questãozinha um tanto quanto chatinha, tá? Porque tem muitas alternativas que te deixam na dúvida. Eu sei que tu ficou na dúvida aí, mas calma, meu jovem padawan. Essa aprovação é tua porque eu sei que tu sabe. Se liga, como eu falei para vocês, os textos, na verdade, os dois, estão criticando como posso falar? O empecilho que um grupo de pessoas coloca sobre as obras, os pensamentos, tanto antigos quanto muito modernos, tá? E se coloca é porque tem uma oposição sobre eles. Nós sabemos que durante toda a Idade Média europeia, nós temos uma prevalência do pensamento até filosófico cristão, tá? Nós temos ali, mesmo com o surgimento das universidades, mesmo com a ciência avançando, por isso que eu disse lá atrás que é um erro chamar a Idade Média de período das trevas culturais. Não é. Muita coisa que vai ser utilizada no período moderno surge na Idade Média. Universidades surgem na Idade Média. A cartografia, ela se amplia no período da Idade Média. As grandes navegações só são possíveis por causa dos estudos feitos na Idade Média. Também dos estudos dos orientais. Show de bola. Mas na Europa tinha também grupos de pessoas estudando. Então houve sim avanços científicos no período da Idade Média. Mas não podemos negar que houve paralelamente ou ao mesmo tempo uma prevalência do pensamento cristão que muitas vezes impedia, questionava, debatia e negava tudo que não era cristão, tudo que era absurdamente laico, como os antigos ou pagão. Não vamos falar laico não, mas pagão. Como o pensamento antigo, por exemplo, greco-romano, e como um pensamento muito moderno, um pensamento já cientificista. O embrião do cientificismo. Então vamos lá. O gabarito dessa questão, você já descobriu, que eu sei que você já descobriu, é a letra A. A produção do conhecimento face à manutenção dos argumentos da autoridade da igreja. Se liga principalmente no texto 2,
quando ele diz o seguinte, ó, eu continuo fazendo, eu continuo pensando, eu continuo produzindo, mas para evitar crítica, para evitar descrédito, o que é que eu faço? Eu digo que foi outro alguém que fez, foi fulano de tal, não eu. O inventor foi outro. Ou seja, a produção do conhecimento na Idade Média continua acontecendo, mesmo mantendo-se ainda um argumento de autoridade da igreja que poldava, cesseava um pensamento totalmente livre, vamos dizer assim. Tá? Então o texto 2 ele mostra isso claramente, enquanto o texto 1 está dizendo o seguinte, olha, eu vou às obras dos antigos, tá? Os cães podem os cães podem latirem, os porcos podem grunhirem, problema são deles. Logicamente, usando a interpretação moderna. Mas ele está dizendo, ó, ladrem os cães, grunhem os porcos. Traduzindo, véi, te vira, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Eu vou sim buscar inspiração nos textos, na ciência, nos inventores, na arquitetura antiga, nas obras dos antigos. E se tinha um grupo que tanto no A, no texto 1, quanto no grupo B, estava tentando impedir que eles fizessem isso, quem era? Era a autoridade que a igreja ainda tinha dentro da sociedade medieval. Belezinha, meus jovens? Então, pessoal, mais uma aula aqui. Uma resolução de questão, né? Acabando. Não se esquece, se não curtiu, aliás, se não curtiu não, se curtiu, dá um likezinho aí. Se não curtiu, dá um like também para ajudar que a gente a melhorar. A gente sempre está buscando melhorar. Compartilha com teus amigos, marca teus amigos, indica aí alguém que vai fazer a prova do Enem. Quem não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Herbert _ historiador. Lá é uma vibe mais humorística, mais com memes, com análise de charges, músicas, enfim. Mas me segue lá, que todas as informações do que vai ter aqui, a gente vai passar lá. E se inscreve no canal Historializando com John. Valeu, galerinha. Um abraço. Beijo no coração de vocês. Até mais.